Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, o nosso encontro diário ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. As aulas da manhã de hoje foram de matemática, por isso estão aqui comigo para responder às suas perguntas os professores de matemática Flávio Gomes e a Silvana Garofalo. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado, bom dia. Gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e o Hermes Araújo. Lembrando que nossos canais de comunicação, a partir de agora, estão abertos para receber sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. E a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, que está aparecendo na sua tela agora. Professores, enquanto as perguntas vão chegando, vamos lembrar os temas das aulas de hoje? Professor Flávio, quais foram os conteúdos abordados hoje? Bom dia a todos. Nós estudamos com o primeiro ano de ensino médio notação científica e ordem de grandeza. No segundo ano, análise combinatória, só uma passagem leve sobre os conteúdos. E no terceiro ano, nós falamos sobre polígonos, 2 aulas sobre polígonos. Muito obrigada, professor. E no ensino fundamental, Silvana, quais foram os conteúdos, né? Foram mais de uma aula? Sim. Eu não lembro do 4º ano. Mas vamos lá no 6º ano. Foi leitura, né? E escrita dos números, né? 7º ano foi multiplicação e divisão, né, de números inteiros. 8º ano, operações em notação científica. 9º ano, algoritmos de medida. 4º ano, eu não lembro, esqueci. E os alunos lembram, estava todo mundo ligado. Poliedro e corpo redondo. Muito obrigada, Silvana. Agora nós vamos passar para as perguntas que vocês enviaram. Você aí participa, envia sua dúvida pelo telefone ou pelo nosso WhatsApp. Vamos para a primeira pergunta? A Daniele Oliveira, que está no 8º ano, na Escola Estadual Selmar Botelho Duarte, aqui em Belo Horizonte, está perguntando: existe uma regra para descobrir de forma mais rápida um número através de uma notação científica, quando ele é elevado muitas vezes? Exemplo, 10 elevado a 24 ou a 50? Ei, Daniele, tudo jóia? Obrigada pela pergunta, né? Eu não entendi bem a sua pergunta. A regra, né, para passar em notação científica, números muito grandes, você vai só contar as casas decimais que você vai deslocar, né? Então, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver 346.467, passando para a notação científica, você tem que lembrar, se o número não tem a vírgula veio no final do número. Aí, como é que vai ser? Você vai deslocar essa vírgula. Então, você pode escrever o número todo do jeito que está. Você vai deslocar para a primeira casa com número significativo. O que é o número significativo? Vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, né? Então, meu primeiro algarismo significativo é aqui, ó. Então, significa que esse algarismo, ele é significativo, você vai contar as casas que você deslocou. Então, você vai deslocar quantas casas? Ó, vou pôr aqui em cima. Você vai deslocar, tá aqui, você vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vai ser 10 elevado a 5 positivo. Então, você pode ter um número imenso que você vai fazer esse mesmo processo, seja para 10 elevado a 24, 10 a 50. Entendeu como é que funciona a notação científica? Eu entendi. Vamos para a próxima? A Gemile Rosa, do 7º ano, da Escola Estadual Newton Amaral, em Betim, está perguntando: como se lê os números decimais abaixo de 0?
A Jamile, né? Ei, Jamile. Isso. Hã? Ei, Jamile. Gemile. Gemile. Ei, Gemile. O número abaixo de 0, ele tem aquela tabela que eu passei para você, né? Para vocês, foi na leitura e escrita no 6º ano. Então, tem uma tabela de leitura que você tem que seguir. É igualzinho quando você tem um número grande, que aqui, ó, vou aproveitar esse daqui. Deixa eu pegar a caneta preta aqui. Esse número, se eu tivesse o ponto aqui, ó, esse ponto, na tabela dos múltiplos, esse primeiro ponto chama 1000, né? Então, quando eu tenho um número menor, né, um número menor do que 0, né? Então, vai ser 0, por exemplo, eu tenho 001. Você vai andar com as casas para fazer a leitura, né? A leitura, tal como com números parte inteira, você pontua para ficar mais fácil a sua leitura, parte menor do que 0, as partes decimais, você também poderia colocar um ponto visual. Você não pode escrever no número. Então, para você fazer leitura, é bom você marcar. Eu vou até acrescentar aqui, ó, 14. Então, vai ser, ó, sempre começando com a unidade de 3 em 3. Então, a unidade aqui é 0. Você vai contar 1, 2, 3. Aí, visualmente, eu só vou marcar para você ver, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ó, ficou 3. Então, aqui, esse ponto é chamado de milésimo. Esse ponto é chamado de milionésimo dentro da nossa tabela do Sistema Internacional de Medida, tá? Então, milionésimo, como é que você lê esse número? Aí você faz a leitura do número correto, ficou 14 milionésimo, é essa a leitura. Muito obrigada, Silvana. Nossa próxima pergunta. São 2 alunas mandaram a mesma pergunta. A Lorena, de Belo Horizonte, da Escola Estadual Ordem e Progresso, e a Luísa, da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque, em Lima Duarte. Elas estão querendo saber qual a diferença entre permutação, arranjo e combinação. Oi, Lorena, tudo bem? Lorena e Luísa, abraço para vocês. Vamos lá. Vamos desenhar? Vou passar através das fórmulas primeiro, que talvez fique um pouquinho claro. Permutação. Permutação é n fatorial, só isso. A princípio, é mais complexo, dependendo do tipo de exercício, mas eu posso escrever assim. Eu posso escrever o arranjo, só trazendo aqui um pouquinho, a permutação é um tipo de arranjo simples, tá? O que é arranjo? É n fatorial sobre n menos p fatorial. E a combinação? Está para np também, onde n fatorial dividido por p fatorial, n menos p. A primeira diferença são as fórmulas, tá bom? A segunda diferença é que a permutação é um tipo de arranjo simples, pode ser, dependendo do exemplo, pode ser um tipo de arranjo simples. E a que mais pega nas pessoas são esses dois aqui, ó. No arranjo, a ordem que for selecionada, ou for montado, ou for permutado, importa. Tipo numa eleição, a ordem importa. Quem ficou em primeiro não vai ficar em segundo, tá bom? Ele ficou em primeiro e o outro vai ficar em segundo, o outro em terceiro. Mas se fosse numa eleição de uma comissão que não tem primeiro, segundo, terceiro, quem passou está lá dentro, eu já chamaria de combinação, tá bom? A permutação varia dependendo do exemplo também. Tem permutação que é igualzinho uma fatorial, mas nem todo fatorial vai ser igual a uma permutação. Beleza? A princípio é isso. Obrigado pela pergunta. Obrigada pela resposta, pela explicação, Flávio. Nossa próxima pergunta é da aluna Luísa, ela está no 6º ano, na Escola Estadual Maria de Magalhães, em Araxá. O que é submúltiplo? Luísa, obrigada pela pergunta, né?
Então, vamos virar aqui para a gente fazer a nossa resposta. Então, submúltiplos. Nós temos no nosso sistema decimal, Luísa, os múltiplos e os submúltiplos, que é separado em parte inteira e parte decimal. Então, você lembra quando você começou a estudar? Tinha unidade, dezena, centena, unidade de milhar, daí por diante. Isso aqui é a minha parte inteira. E tem a vírgula, né, que separa a parte inteira da parte decimal, né? E a parte decimal também vai ter como se fosse um espelho, mas são casas decimais de submúltiplo. Então, para cá são os múltiplos, para cá são os submúltiplos. Aqui é a parte decimal. Aí eu tenho décimo, centésimo, daí por diante. A parte da parte inteira, a gente tem os múltiplos, porque você vai lembrar nos anos iniciais, Luísa, que você ajuntava de 10 em 10. Ou seja, para cada 10, ela foi multiplicado por 10. Então, tem a unidade. Quando eu multiplico por 10, né, eu vou encontrar a dezena, que é o meu múltiplo. Se eu multiplicar novamente por 10, eu estou multiplicando. É meu múltiplo. Agora, parte decimal. Eu vou estar dividindo para cada casa aqui, eu tenho unidade para cá. O referente dele é dividido por 10. E a próxima também vai ser dividido por 10. Então, Luísa, é isso. Os múltiplos dentro do número é porque cada casa decimal que você tem foi multiplicado por 10. Os submúltiplos significa que para cada casa, depois da vírgula, ela vem o valor dividido por 10. Eu deixei uma tabelinha na aula, aí você checa lá a tabelinha de novo, que tem todos os valores dos múltiplos e dos submúltiplos e como se lê cada um deles. Obrigada. Nossa próxima pergunta é da Kayla, ela está no 6º ano. Então nem preciso voltar. A Silvana já fica aí, por favor. Desculpa, peraí. Saí da pergunta, voltando. Escola Estadual Reni Souza Lima. Ela quer saber, poderia me explicar o que é nanômetro? Kayla. Obrigada pela pergunta, mas isso aí é matéria que eu dei no 8º ano, não do 6º, né? Ela está adiantando. Ela está adiantando. Mas vamos lá. Nanômetro, né? Você precisaria, Keila, ter a aula de potência que já já você vai ter, né? Porque você vai trabalhar com as potências, né, de 10, tanto com os expoentes positivos quanto com os expoentes negativos. Aí a gente volta de novo para o nosso quadro, tá? O nosso quadro, né, que eu acabei de passar da estrutura dos números, né, que tem unidade, dezena, centena e tem a parte decimal, que é exatamente os décimos, centésimos, milésimos. Então, o nanômetro, eu vou tentar te explicar assim de uma forma bem mais simples, porque você é do 6º ano e você iria entender um pouquinho melhor quando você chegasse no 8º ano, depois que você vê potência, tá? Mas quem já viu potência, está assistindo, já fica aí a resposta. Então, se eu tenho 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ser. Eu pus uma casa a mais. Então, eu vou andar casa decimal. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser 1,3 vezes 10 elevado a menos 9, que equivale a
10 elevado a menos 9. Quando eu falo nanômetro, eu estou falando de nano juntando com metro. Ou seja, é dividir o metro, né? É dividir 1 metro por 10 elevado a menos 9. Ou seja, 1 seguido de 9, 0. Ou seja, 1 bilhão de partes. Então, nanômetro é o metro dividido em 1 bilhão de partes, tá bom? Obrigada, Silvana. Nós recebemos a pergunta da Laila. Ela mora em Frei Gaspar e está no 2º ano. Gostaria que me explicasse novamente sobre o fatorial. Ei, Laila, tudo bem? Vou tentar explicar para você mais simples aqui, usando esse mesmo papel, tá bom? Tá, vamos lá para fatorial. O conceito é esse aqui, ó. N fatorial, que vai ser N, um número menor que N, vai ser N menos 1 fatorial. Poderia ir mais, tá bom? Posso colocar assim, N menos 2 fatorial. Beleza. Mas vamos para o básico. Vamos para o básico. Lá no básico a gente fala assim, o que é 0 fatorial? Esse aqui é um conceito, tá? 0 fatorial é uma possibilidade. Ah, não tem possibilidade nenhuma. Não tem? Então ele é uma possibilidade, ele vale 1. Dá para fazer através de cálculos, tá? 1 fatorial. 1. Fácil, né? A gente aceitar que 1 fatorial é 1, beleza. O 0 fatorial que pega. Mas, seguindo, o que é 2 fatorial? É simplesmente 2 vezes 1. O que é 2 vezes 1? 2. Vamos para 3 fatorial? O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, não é? Então, 3 vezes 2 é 6, vezes 1, 6. E assim vai. Ah, e 4 fatorial? Não é uma sequência? Eu vou pegar do número que eu quero, que no caso é o 4, e vou multiplicar até chegar no 1, beleza? Mas eu já sei que 3 fatorial é 6. Então, eu vou pegar 4 e multiplicar com 6. 4 vezes 6, 24, não é isso? Então, vamos colocar lá, 24. Vamos ter certeza que está certo? Então, vamos colocar aqui, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24, vezes 1, 24. E assim vai, tá bom? Não tem que sofrer, não. Isso é um conceito básico para fatorial. Obrigado, tá, Laila? Vou aproveitar que o Flávio já está em pé. Tá. Vou fazer outra pergunta para você. Então vamos lá. A Alexia, da Escola Estadual Padre Camargos, em Contagem, está querendo saber. A mantissa entra na notação científica? Sim, ela que põe ordem na casa, para diferenciar de potência de 10. Por quê? Na mantissa... Opa, meu microfone caiu aqui, mas tudo bem. Seguinte, a mantissa, ela tem que ser... Vamos colocar aqui, ó. A mantissa, ela tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Beleza? É isso. Essa é a mantissa. Então, vou pegar um número qualquer aqui. 0,002. Aí, só para ficar fácil. Quem é diferente de 0 ali? O 2. 2 vezes 10. Quantas casas para andar até chegar no 2? 1, 2, 3. Se eu for para a direita, o expoente negativo, menos 3. Beleza? Geralmente a gente escreveria assim, ó, 2,0.10 elevado a menos 3. Tá bom? Porque é para colocar ordem na casa. Poderia simplesmente escrever como potência de 10 e pronto. Mas o pessoal da física, da biologia, astronomia, é para dar mais sentido ao exercício, às questões, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar aquele fôlego. Aproveite a pausa e participa você também do Tira Dúvidas de Matemática. É só ligar no telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. Até já! Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta com a participação da professora Silvana e do professor Flávio.
Lembrando que você também pode fazer sua pergunta pelos nossos canais de comunicação, que estão aparecendo agora na sua tela. Vamos para a próxima pergunta? É uma pergunta para o primeiro ano. Faça um cálculo de notação científica. Vamos lá, então. Flávio vai para o quadro de novo. Pessoal, vou inventar aqui, né? Eu vou pegar um número simples para a gente não perder muito tempo. Então, vamos pegar aqui o número 2000 vezes 0,02. É fácil de fazer? Você pode fazer direto, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou transformar tudo em potência de 10, na verdade, como potência de 10, mas com notação científica, na verdade. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Quem que é diferente aqui? O 2. Ele é menor que 10 e maior que 1, então tá ótimo. Então, eu vou colocar 2. Quantos zeros que eu tenho? 3. Então, 2000 é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a 3. Ok? Olha nesse número aqui. Em notação científica, ele ficaria também 2, tá? Vezes quantos? 10. Quantas casas que eu ando para a direita? Andei 2, então 2 também. Ah, mas foi para a direita, então aqui vai ser menos. O que você pode fazer? Multiplica aqui. 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 2. 2 vezes 2, 4, né? Olha só, potência de 10. Conserva a base. E soma os expoentes, tá? Tá multiplicando, então eu somo. Tudo bem? Mais com menos é menos. 3 menos 2 dá 1. Então, isso aqui em notação científica ficaria 4,0 vezes 10, vezes 10 a 1, tá bom? Poderia colocar metro, né? Aqui, então ficaria metro, já que é metro vezes metro, ficaria metro ao quadrado, assim, por exemplo, tá bom? É uma forma de trabalhar, colocando já mais sentido na questão, tá bom? Obrigado. Obrigada, Flávio. Nossa próxima pergunta é do Cauã. Ele é de Divinópolis e está no 5º ano. O que é vértice? E aí eu vou ler junto. A da Mabile, ela também está no 5º ano e ela pergunta: um cone tem vértices? Ei, Cauã. E Mabile? Ei, Cauã e Mabile. Muito boa pergunta. O vértice é o encontro de 3 arestas na figura tridimensional, né? Então, o vértice é exatamente esse encontro da figura tridimensional que dá aquela pontinha, né? Então, digamos, eu tenho aqui, ó, a agenda. Isso aqui é uma figura tridimensional, né? E aí, o que seria o vértice? Seria a pontinha aqui, ó. Seria essa pontinha aqui ou essa pontinha. Isso que é considerado vértice, que é o encontro das arestas. Por exemplo, esse vértice aqui, ele é o encontro dessa aresta e dessa aresta aqui, ó. Então, aqui é o meu vértice, que é o encontro, né, das arestas. Mas o cone, ele tem somente um vértice, que é aquela pontinha lá, aquela beiradinha, aquele final lá, tá bom? Muito obrigada, Silvana. A próxima pergunta é para você também, de uma aluna do 5º ano, a Sofia. Ela é de Betinha, Sofia. O que é uma figura tridimensional? Ei, Sofia, obrigada pela pergunta. A figura tridimensional é a figura que a gente tem no espaço, certo? Então, a agenda aqui, ó, é uma figura tridimensional, porque ela tem dimensão. Então, tudo que você vê no nosso dia a dia, no nosso espaço, que tem dimensão, ela está ligada à figura tridimensional. Exemplo, uma cadeira que você senta, ela é tridimensional. A sua cama, né, ela é tridimensional. A mesa da sua casa, tridimensional. Então, eu posso dar vários exemplos de objetos que tem no nosso meio que faz parte da nossa figura tridimensional, tá?
Obrigada pela pergunta. Muito obrigada, né? Vamos para a próxima, do primeiro ano. Por que não podemos só escrever um número em potência de 10? Depende do que nós estamos trabalhando, tá? Está errado escrever um número em potência de 10? Não, não está. Principalmente se não tiver a regra da notação científica. Mas na notação científica é para dar mais entendimento para aqueles que estudam, tipo astronomia, por exemplo, que trabalha com distâncias gigantescas. O pessoal da biologia que trabalha com seres microscópicos. E chamar de microscópico é chamar o ser de gigante, tá? Então, a notação científica é para trazer ordem para casa, beleza? E na potência de 10, a gente foge um pouquinho dos conceitos. Eu vou até escrever um número, quer ver? Aqui nós escrevemos em notação científica, beleza? Mas eu poderia pegar esse número 2000 aqui e escrever assim, não, eu não quero que seja 2 vezes 10 a 3, eu quero que seja 20 vezes 10 a 2. Pode ser, não vejo erro, tá bom? Em potência de 10, não. Mas na notação científica é sempre números abaixo de 10 e, na pior das hipóteses, igual a 1. Beleza? Está entre 1 e 10, tá? Obrigado. A Angel, da Escola Estadual Afoncino Altivo Diniz, em Santa Luzia, está querendo saber se uma figura tem 6 lados, qual o nome dela? Ei, Angel, obrigada pela pergunta. Aqui, a figura que tem 6 lados, você vai pela raiz mesmo do prefixo da palavra, que é hexa, né? Então, uma figura de 6 lados, ela é hexagonal, tá? Agora, se você está falando de figura tridimensional, ela é um poliedro, né? Hexagonal também. Silvana, vou fazer mais uma para você. A Luísa, de Araxá, da Escola Estadual Maria Magalhães, está querendo saber se ela colocar a vírgula em posição diferente no número, muda o valor dele? E por que isso acontece? A vírgula é que separa, né? Unidade, dezena, centena e a parte decimal, tá? Então, a unidade, dezena e centena está trabalhando com números grandes. Se você mudar a vírgula, né, de lugar, você está mudando o sentido, né, da parte decimal dela. Então, vou escrever aqui no 4. Então, vamos lá. Se eu tenho, sei lá, pegando esse número, se eu pego esse número e só ele, quanto quantitativo, é 3.567, certo? Significa que a vírgula está no final. Agora, se você pega o mesmo número e traz a vírgula para cá, ó, ele mudou de sentido. Ficou 35 inteiros e 67 centésimo, perdão, 67 centésimo. Então, a vírgula que dá o sentido do tamanho do número. Porque no caso aqui, ó, é a parte inteira e eu não tenho nada decimal. Aqui é a minha parte inteira e aqui é a minha parte decimal, tá? Aqui, fazendo correção da pergunta anterior, a figura que ela é plana de 6 lados, ela é um hexágono, tá? E a tridimensional que é hexagonal, tá? Fazendo a correção. Então, uma figura plana de 6 lados é o hexágono, tá bom? Obrigada, Silvana. Nossa próxima pergunta é para o 3º ano, Flávio. Por que o triângulo, o quadrado e o hexágono inscritos foram tratados e os demais não foram mencionados? Vamos lá, eu quero desenhar esse aqui. Porque eles têm os lados regulares, tá? Não vai sair perfeito não, tá, gente? Vamos lá. Vou fazer aqui primeiro. Será que eu consigo? Vamos lá. Não vai ficar perfeito. Era bom ter uma aula de desenho. Vou dar um abraço aqui pro Antônio Viana e pro Oswaldo, todos meus professores de desenho. Não ficou perfeito. Isso é um quadrado, devia estar perfeito aqui, ó.
os vértices iam pegar aqui, ia tocar o círculo. E aqui, que eu não sei desenhar direito, sou péssimo em desenho, um hexágono, tá? Opa! Mais ou menos isso. Na aula lá, a gente colocou como se fosse lado e apótema. Se você voltar lá, você vai ver. Eu vou colocar aqui ao contrário agora. Eu vou colocar apótema e lado. Beleza? Pra quem gosta de musiquinha, mas eu não vou cantar porque vai ficar feio, tá? Aí você coloca assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Quer guardar melhor? Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Ok? Flávio, você não colocou raiz no 1 e no 1. Porque raiz de 1 é 1, dos demais são números irracionais. Tá bom? Aí o que você vai fazer? Tá faltando alguma coisa ainda? Está. Aí você vem cá e coloca R em todo mundo. Beleza? R. Opa! R. É porque eles são equiláteros, os lados deles são iguais, tá bom? Por isso que a gente trabalha com eles dessa forma, com eles inscritos num círculo, tá bom? Aí se você ver lá na aula, eu até confundi, que a gente colocou lado, eu coloquei lado lá, mas são raios, tá bom? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, os de cima sobre 2, raiz em cada um. Todo mundo ganha um R, beleza? É só isso. Decorada? Nossa próxima pergunta é da Rafaela e da Sara. Rafaela está na Escola Estadual Marinho Silva e a Sara na Escola Estadual Tomás Brandão. A Sara é de Belo Horizonte e a Rafaela de Piracicaba. Elas estão pedindo para explicar mais um pouco sobre poliedro e não poliedro. E as duas estão no 5º ano. Ei, Rafaela e Sara, muito obrigada pela pergunta, né? Poliedro e não poliedro. O poliedro, ele é caracterizado quando você verifica se todos os lados da figura, né, ela tem somente segmento de reta, aí eu posso falar que é poliedro, tá? Agora, não poliedro é se tiver qualquer curva. Vou te dar um exemplo. Aqui, voltando à nossa agenda. Tirando o nosso espiral, tá? Faz de conta de você ver a agenda sem o espiral. Você vai checar lado por lado, ó. Aqui é uma semirreta, aqui é uma semirreta, 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 semirreta. Sem o aspiral seria aqui semirreta, sem o aspiral, semirreta. Quando você verifica que é tudo semirreta, né? Todos os encontros das faces. Aqui tem uma face, aqui é outra face. Que o encontro das faces foi constituído somente de semirreta, aí eu posso considerar um polígono. Quando eu falo que eu incluo o aspiral teve, né? Teve a curva, então ele não pode ser um poliedro, ele é um corpo redondo. Isso é na figura tridimensional, tá bom? Agora, se eu for, né, para o plano, né, eu vou dar um exemplo do plano. Vou pegar aqui, bonitinho. Plano, né, é a folhinha, bonitinho. Lateral, o lado tem lado, 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 e aqui sem os negocinhos aqui que estão feios, né? Lado também, certo? Então, isso aqui tá fechado, não tem abertura, e isso aqui é um polígono, certo? Agora, se tiver uma curva, né? Se a gente, digamos que venha fazer uma curva nele, não vai ficar uma curva bonitinha, não. Ficou uma curvinha aí, ó. Então, isso aqui não poliedro, porque teve a curva. Para você caracterizar que é um poliedro, não, um polígono, para você falar que é um polígono, você tem que checar algumas coisas. Você tem que verificar se todos os lados é formado de semirreta, certo? Se
ele não é aberto, porque às vezes é só o contornozinho, né? Aí você tem aquela abertura. Se teve um espaço que ficou aberto, não pode ser polígono, certo? Não pode ser considerado polígono. Aí você vai falar que é não polígono, tá bom? Obrigada, professora. Nossa próxima pergunta é para o terceiro ano. Explique melhor a regra sobre a soma dos ângulos internos de um polígono. Vamos lá. Tem a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, que é a soma da quantidade de lados de um polígono vai ser n menos 2 vezes 180 graus. Vamos lá, essa é a fórmula. Nosso menor polígono, em relação à quantidade de ângulos, os ângulos internos, é o triângulo, tá? Porque se tivesse dois lados, como a Silvana acabou de falar, não seria um polígono, tá? Ele não fecharia. Então, o triângulo é o menor que nós temos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Aí, o que eu vou fazer? Quantos lados tem um triângulo? 1, 2, 3. Então, ficaria 3 menos 2 vezes 180. 3 menos 2 é 1. 1 vezes 180, 180. Beleza, isso é fácil. Ah, Flávio, eu vou esquecer a fórmula. Então, vamos pensar. O triângulo tem 3 lados, ele vale 180, não é isso? Que a gente acabou de falar. 180. Desculpa a confusão aqui. Vamos pensar, uma figura que tem 4 lados. Pensa num quadrado. O quadrado já tem 4 lados. Eu simplesmente já vou deduzir assim. O triângulo tem 3, tem 180. O quadrado tem 4, eu vou somar mais 180. Então, 180 mais 180, 360. Ah, pensa na figura de 5 lados, tá bom? Vamos colocar lá, de 5 lados. Não vou desenhar agora não, porque vai tomar meu tempo. É só somar mais 180, que vai dar 0, 4, 5, 540. E assim vai. Ou melhor, de 6 lados, você soma mais 180 no do último, que é 540. Você não tem que necessariamente ficar agarrado na fórmula. É só você usar a lógica. Ao menor é o 180, que é do triângulo. Então, você sempre vai somar mais 180 da próxima. De 4 lados, mais 180. De 5, mais 180 em relação ao de 4. E assim vai. Beleza? Obrigado. Obrigada, Flávio. Nossa próxima pergunta é para o 8º ano. Como fazer a multiplicação com notação científica? O Flávio já respondeu, é isso aí. Né? Você acabou de fazer, eu acho exemplificar, né? Vamos para a próxima. Quando não pode usar o ponto nos números? O ponto não pode ser usado nos números quando a gente estiver falando de números ordinais, tá? Os números ordinais são aqueles números que falam de posição, né? Então, por exemplo, número de inscrição. O número da inscrição, se ela estiver relacionada à posição do candidato, né? Aí eu não posso ter ponto, porque eu estou falando de posição. Data, por exemplo, qualquer data. Por exemplo, por que não posso colocar o ponto no 2000? O ponto eu não posso colocar no ano 2000, porque 2000 ele está em questão de posição. Porque nosso calendário foi marcado, né? E por uma data que começou a fazer a contagem, de lá para cá é uma posição. O 2000, né? O 2020 só aconteceu depois, né? Da posição de 2019. Então ele é posicional. Então a gente fala que é números ordinais e ele não pode ter ponto. Vamos para a próxima. Faça um exemplo de ordem de grandeza. Coloca o nome, pessoal. Deixa eu mandar um abraço para vocês. Olha só, um exemplo de ordem de grandeza. Vou confessar para vocês, quando eu era estudante eu não entendia, tá? Vamos lá, vamos pegar mais um número simples. Vamos colocar 2 aqui, tá? 2.500, ok?
Vou passar para a notação científica. Aí vai ficar 2,5 vezes 10. Ah, Flávio, você já colocou, você nem explicou direito, porque tem que ser menor que 10 e maior que 1, ou na pior das hipóteses, 1. Beleza? Então, tem que ficar assim. E não pode ser maior que 10, porque seria então 25. Então, 2,5 vezes 10. Agora, quantas casas que eu andei? 1, 2, 3. Então, 10 elevado a 3. Beleza? Para eu saber qual que é a ordem de grandeza dele, eu tenho que olhar a mantissa, que tem que ser... E como é que é a regra? A regra está baseada nisso aqui, ó. Raiz de 10. Beleza? Agora, o que é raiz de 10? Raiz de 10 é 3,16. Se a mantissa for menor que 3,16, você mantém o expoente da base 10. Ok? Eu vou alterar? Não. Então, a ordem de grandeza desse número aqui é 10 elevado a 3. Pronto, acabou. Flávio é mantissa, não interessa. Eu quero saber só a ordem de grandeza dele. Tá bom? Aí, se fosse o número, esse aqui, ó. 0,04. Ah, o que é 0,04? Quem que é diferente de 0? 4 vezes 10. Quantas casas que eu andei? 2 para a direita, então é negativo. Então, 4 vezes 10 é menos 2. 4. Vamos colocar 0 aqui, né? 4,0. 4 é maior que 3,16? É. O que você vai fazer, então? 4 vezes 10 a menos 2. Aí eu acrescento mais 1 no expoente da base 10. Beleza? Então, vai ficar como? Aí eu vou esquecer isso aqui e vou olhar só a ordem de grandeza. Menos 2 mais 1. Conserva a base. 2 é maior, menos 1. Então, minha ordem de grandeza é 10 elevado a menos 1. Quem que determina a ordem de grandeza? Raiz de 10, que é 3, 16, 22, 7, 7, 66, assim vai. Então, guarda isso aí. Isso aqui que vai determinar a nossa ordem de grandeza. Obrigado. Flávio, vou pedir para você continuar lá, que a próxima é para você. Então, bora. Além da fórmula, como podemos saber se é uma permutação ou arranjo? Eita, vamos lá. Sem ser permutação, arranjo, além da fórmula. A permutação é um tipo de arranjo, beleza? Mas nem todo arranjo vai ser permutação. Então, uma forma de diferenciar, vamos colocar... Eu coloquei um exemplo lá, eu coloquei lá os nomes de Cícero, Isaac e Lucas. Se for um arranjo simples, eu poderia usar isso aqui. Vamos colocar como eleição, igual a gente colocou lá. A gente colocou lá como eleição, aí tinha 6 formas diferentes. Eu posso trabalhar tanto com permutação como arranjo, beleza? Nesse caso. Aí eu faria assim, a permutação de 3, que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Que eu estava falando lá de eleição. Então, a ordem importa. É muito confuso esses dois, mas tem um macete aqui. Agora vamos trabalhar se fosse assim. É uma eleição, tem o Cícero, o Isaac e o Lucas. Estou usando o exemplo da aula, tá? Que fossem candidatar e só tinha 2 vagas. Aí eu não vou usar mais a permutação, eu vou usar o próprio arranjo. Aí no arranjo, eu faria arranjo de 3 a 2, não é? Então ficaria 3 fatorial sobre 3 menos 2, que vai dar o quê? 3 vezes 2 vezes 1, 3 menos 2, 1. Que vai dar? Flávio, deu a mesma resposta, eu sei. Mas se você ficar agarrado só na permutação, num tipo de exemplo mais complexo, você erraria. Se fosse 4 pessoas, vou colocar meu nome aqui agora. Se fosse 4, você acabaria errando nesse caso aqui, tá bom? Mas é mais fácil. Geralmente o pessoal sempre pergunta a diferença de arranjo e combinação, tá? Lembrando, permutação é um tipo de arranjo, um arranjo mais simples, onde o N e o P são iguais, beleza? Obrigado. Obrigada, Ô, Flávio. Só entrando aí, porque é interessante a gente ver, né? Essa forma de fazer, porque cada um faz de um jeito, Sim. né? Eu costumo dar uma dica, né, para os meus estudantes dentro da sala de aula, que
vai pelo nome. Permutação é troca. O que significa permutação? É troca. Então, quando você tem o mesmo número, eu falo assim muito com meus estudantes, né? Quando você tem o mesmo número de elementos com o mesmo número de posição, você só pode fazer o quê? Trocar aquelas pessoas ou aqueles elementos de lugar. Então, isso me dá a ideia de permutação. E arranjo, o número de elementos é maior que o número de posição. Aí ele caracteriza arranjo no sentido de que se a posição está fazendo a diferença. Isso. E aí eu entro na combinação que o número de elementos é maior que o número de posição e aí a posição não faz diferença. Isso. Vou fechar rapidinho um exemplo assim legal. Por exemplo, se eu tenho 5 pessoas, as 5 pessoas são motoristas dentro do carro. Quantas formas? O que eu posso fazer dentro do carro? Já está lotado o carro de passeio, 5 pessoas, né? Os 5 podem dirigir. Significa que o máximo que eu posso fazer é trocar essas pessoas de lugar. Se eu estou trocando essas pessoas de lugar, eu estou fazendo o quê? Permutação. Se eu estou, aí, por exemplo, se eu tenho 60 pessoas que serão sorteadas para ir para uma excursão e o ônibus tem somente 40 lugares, certo? Então, significa o quê? Que eu tenho 60 pessoas, 60 elementos para posicionar em 40 lugares. Aí, como é que fica? Como é que fica isso aí? Fica o quê? Se você for sorteado e entrou, se você foi sorteado em primeiro lugar ou em último, no sorteio para você ir na excursão, essa posição não está fazendo diferença, porque você está indo na excursão. Isso. Não está fazendo diferença. Agora, se for um caso de eleição, você ficar em primeiro lugar e em segundo lugar, né? Tem uma eleição com 10 partidos, né? Ou eleição para qualquer coisa, 10 partidos. Aí eu tenho 10 elementos para posicionar em um só, que é o cargo, né? Sei lá, vou falar de diretor, né? Aí se eu tenho 10 pessoas concorrendo a diretor, você ficar em segundo lugar, a posição está fazendo diferença, porque você não vai entrar para trabalhar como diretor. Isso. Aí isso aí é arranjo. Isso, entendeu? Perfeito. Tem essa dica, assim, né, dentro da sala de aula. Eu gosto de falar muito isso aí, trazendo, né, dessa forma para os meus estudantes. Você deu uma dica muito legal, eu adorei a sua dica, né? Estou aprendendo a ter muitas dicas legais. Aquele do apótema e de lado, eu não sabia aquela dica, eu amei. Né? Então, nesse caso aqui, de novo, arranjo, a ordem importa, tá bom? Eu ficar em primeiro ou em segundo, presidente, vice-presidente, ok, importa. É uma comissão e não importa a posição, é a combinação. Beleza? E nesse meio acaba entrando alguns casos de permutação. São casos simples, que, igual a Silvana falou, que são trocas de lugares. Beleza? Boa. Gostei, Silvana. Obrigado. Esse complemento foi maravilhoso, né? Chegou a hora de mais uma breve pausa. Participa você também do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. Não sai daí que já já a gente está de volta. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença dos professores Flávio e Silvana de Matemática. Participa você também dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. Nós estamos esperando a sua participação. Vou ler agora a próxima pergunta. Veio da Verônica, ela é de Betim e está na Escola Estadual Mário Marcas Cordeiro Tupinambá, sobrenome de uma das nossas intérpretes. Poderia explicar mais sobre arestas e vértices? Ei, Verônica, joia, obrigada. Eu acho que não tem mais o que explicar de arestas e vértices, né? Porque eu já falei, né? Muito. Já falei muito, né? Vamos dar uma reforçada. Eu vou reforçar. E a única coisa que eu tenho que exemplo de arestas e vértices é essa agenda. Porque no dia, né?
mais cedo, eu tinha várias figurinhas e agora eu não trouxe as figurinhas para te dar esse exemplo de arestas e vértices de forma bem diferenciada. Me sobrou só a minha agenda, que por sinal ela é até de 2018, já está vencida. Então vamos lá. A aresta são aresta é o encontro de duas faces. Então, eu tenho uma face aqui e uma face aqui, certo? Então, aonde que vai ser o encontro? É essa junção aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, é a junção do meu poliedro. Então, isso é aresta. Vértice, eu tenho aqui a junção 1, 2, né, que são duas arestas, mais a aresta daqui, ó. Pegar até caneta para mostrar, ó. Aqui também seria uma aresta. Então, o que é vértice? É o encontro das três arestas, que é esse pontinho aqui, ó. Isso que é a aresta. Muito obrigada. Obrigada, Silvana. Nossa próxima pergunta é para o primeiro ano. O que é ordem de grandeza? O pessoal trabalha, de novo, não tem nome, então, ó, vamos mandar um abraço para Alpinópolis, pro Lucas lá de Alpinópolis, tá? Abraço para vocês lá. Vou aproveitar que não estão colocando o nome, coloca o nome lá, gente. Abraço, tá, Lucas? Olha só, ordem de grandeza. Vamos já pegar um número já pronto? 3,2 vezes 10 a 3. 3,2 é maior que raiz de 10, porque raiz de 10 é 3,16. Eu falo, mas é 3,2, cara. Olha só, então é 3,20. É maior, tá, gente? É maior. Se ele é maior, a ordem de grandeza desse número, se eu estiver trabalhando com metros, por exemplo, ele vai ser alterado. Tudo bem? Porque ele é maior, 3,20 é maior que raiz de 10, ou maior que 3,16, 22, 77, 66, assim vai toda a vida, tá? Então, como ele é maior, o que eu vou fazer com essa potência de 10? Eu vou acrescentar mais 1 no expoente. Então, vai ficar 3 mais 1, então vai ficar a ordem de grandeza dele. Ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 4. Isso é importante para o pessoal trabalhar com estimativa, tá, gente? De distância, comprimento, alguma coisa assim, tá bom? Obrigadão pela pergunta. Abraço. A gente recebeu uma pergunta agora da Júlia, aqui de Belo Horizonte, ela está no 9º ano. O que significa a milésima parte de uma medida? Ei, Júlia, obrigada pela pergunta. A milésima parte da figura, né, de uma medida, é dividir qualquer unidade de medida por 1000. Então, se você está falando de metro, você teria que subdividir esse metro em 1000 partes, aí você tem a milésima parte. Se você está falando de litro, você vai ter o quê? O litro, que você vai subdividir ele em 1000 partes, aí você vai ter a milésima parte do litro, que no caso a gente está falando de dos ml, dos mililitros, entendeu? Então, a milésima parte de qualquer unidade de medida é dividir ela por 1000, tá? Muito obrigada. Nossa próxima pergunta é para o 2º ano. Permutação e fatorial é a mesma coisa? Aquelas coisas que a gente responde assim, é e não é, tá? Abraço pro pessoal de Caeté, não vou colocar nome, eu vou falar. Então, abraço pro pessoal de Caeté, minha terra, o pessoal lá do Colégio Estadual José Brandão, o Helena de Barros, onde eu estudei. Abraço para todos. Olha, fatorial e permutação é a mesma coisa? Sim e não, beleza? O fatorial é esse aqui, ó. Vamos pegar um número qualquer. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, beleza? Eu posso trabalhar isso como permutação, não tem problema. Mas tem casos na permutação que é muito mais complexo que o próprio fatorial. Vou pegar o meu nome, por exemplo. Não, colocar o nome aqui, ó, Lucas.
Vamos fazer um anagrama do nome Lucas. Quantas letras tem esse nome? 5, não é? Então faria permutação de 5. Seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Ok? 120 possibilidades. Agora eu posso falar assim também. No nome Lucas que começa com L, aí você faria o seguinte, começa com L só? Tem que começar com L? Tem. Então eu vou fazer a permutação de 4. Por quê? Não, porque tem que começar com L. Então, isso já não vai ficar igual a um fatorial. Beleza? Você mantém o primeiro que é o L e faz o resto. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Mandei um abraço pro Lucas de Alpinópolis, mas também estou citando aqui meu filho, tá? Abraço aí. É só isso, tá, gente? Fique com Deus. Muito obrigada, professor. Nossa próxima pergunta veio da aluna Lavínia, aqui de Belo Horizonte. A escola dela é a Escola Estadual Amélia Josefina. E ela está querendo saber se uma figura poliedra é modificada e uma curva é colocada, ela vira um corpo redondo? Lógico. Ei, Lavínia, tudo jóia? Obrigada pela pergunta. Isso mesmo. Se você colocar uma curva, vira. Vamos para a minha agenda, né? Acho que minha agenda ficou assim super famosa hoje. Então, se eu tenho a agenda e eu não considero o arame, né, o espiral, o que vai acontecer? É considerado como uma figura poliedro, né, tridimensional poliedro. Porém, se eu acrescentar o arame, né, aí o arame deu curva, não deu? Se deu curva, é um corpo redondo. Isso mesmo. Muito obrigada, professora. Obrigada. Nossa próxima pergunta é para o 3º ano. Explique melhor o que é apótema, por favor. Vamos lá, pessoal. Apótema. Eu vou trabalhar com a figura inscrita, ou melhor, dentro de um círculo, para ficar mais fácil para diferenciar, beleza? Vamos colocar aqui um triângulo, por exemplo. Certo? Tem um ponto central dele. Se eu estivesse trabalhando com um círculo, aqui seria o meu raio, ok? E aqui? Aqui seria o que também? Seria o meu raio. Por quê? Ele está saindo do centro da figura e indo até a extremidade do círculo, até no círculo. Então, os meus vértices aqui também são raios. Tudo bem? Raio, raio. Agora, e o apótema? O apótema, ele sai do centro da figura e vai até o ponto médio do lado da figura, ok? Formando um ângulo de 90 graus. É isso que é apótema. Então, aqui seria o meu apótema. Aí nos vértices seria o apótema? Não, seria o raio. Beleza? É só para diferenciar. Obrigado. Nossa próxima pergunta veio do Adrian, ele mora em Sacramento. Qual a unidade de medida geralmente utilizada para medir a distância entre estrelas? Acredito Adrian, em né? estrelas. Isso. Ei, Adria, tudo jóia? A unidade de medida utilizada para medir estrelas, né? Aí são medidas imensas, aí a gente usa ano-luz, que é uma unidade de medida, tá? Que é 9,5 vezes 10 a 12, tá? Obrigada. Muito obrigada. Vamos para a próxima. Como devo escrever o número 1.300.000 em notação científica? Qual seria a ordem de grandeza dele? Vamos lá então, 1.300.000. Olha só, 1 milhão, né? E 300.000. Lembrando, na notação científica, o número tem que ser menor que 10, igual ou maior que 1. Então, eu vou pegar sempre esses. Aqui é diferente, o 13 aqui é diferente. Pode ser 13? Não, então eu vou colocar a vírgula nele.
vezes 10. Quantas casas eu andei? Aí agora eu coloco o expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar que é metro. Então, 1.300.000 metros. Então, vai ficar 1,3 vezes 10 elevado a 6 metros. Aí tá em notação científica, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Isso aqui é maior que raiz de 10? Ou é menor? Ele é menor. Se ele é menor, mantém a potência de 10, que já tem. Qual que é, então, a resposta? Então, em notação científica, é 1,3 vezes 10 a 6. E ordem de grandeza? Ordem de grandeza é só isso aqui, 10 a 6. Pronto. Beleza? É isso. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do Leão Barbosa. Ele estuda na Escola Estadual Caio Nelson de Sena, em Pavão. Em um cálculo envolvendo a multiplicação e a divisão de números inteiros, qual das operações devemos efetuar primeiro? Ei, Leon, tudo jóia? Aqui, muito obrigada pela pergunta. Tem aquela regra, né, que eu passei na aula hoje cedo. Sempre você vai... Eu dou uma dica assim. As últimas operações que você aprendeu são as primeiras que você tem que resolver. Então, potência e raiz, você aprendeu depois de multiplicação. Então, vou colocar a ordem que você aprendeu as operações. Foi primeiro adição, depois subtração, depois foi multiplicação e divisão, depois potenciação e radiciação. Aí eu falo que os últimos serão os primeiros a ser resolvidos. Então, primeiro é potência e raiz, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então, no caso, entre multiplicação e adição, você tem que resolver primeiro a multiplicação, depois a adição, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, professora. O Arthur, de Belo Horizonte, da Escola Estadual Professor Cláudio Brandão, está perguntando, ele está no 2º ano, poderia explicar melhor sobre arranjo simples? Flávio vai explicar para a gente. Vamos lá, arranjo. Vamos falar de novo aqui. Vou colocar aqui, ó. A Bruna. Adorei já. Silvana e o Flávio. São 3 pessoas distintas. Graças a Deus, né, gente? Olha só. Bruna, Silvana e Flávio. Nós vamos disputar uma eleição qualquer. Numa eleição qualquer, a ordem importa? Lógico que importa. Ok? Então vamos colocar que nós vamos disputar aqui. Vamos pensar grande, tá? Presidência? Isso. Presidente, tá bom? O resto, e nesse caso aqui, vamos pensar que tem muita gente, vai para o 2º turno. Então, o primeiro é para a presidência, né? Mas o primeiro e o 2º vão para o 2º turno. Então, quem fica em terceiro ficou bem colocado, comparado com o 10º, sim, mas ele não vai para o 2º turno. Então, isso aqui é um tipo de arranjo. Então, vamos lá. No arranjo, ficaria isso aqui, ó. NAP, né? Flávio, fala bonitinho. Eu não consigo mais, tá, gente? Eu tô ficando velho. Eu resumo quase tudo na vida. Então, são quantas pessoas? São 3 pessoas. Então, 3 fatorial. Ah, para quantas vagas? 2 vagas, né? Então, 3 menos 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. 3 menos 1, 1. Corta, corta. Então, nós temos 6 possibilidades. Ou vai ficar Silvana e Bruna, ou Silvana e eu e a Bruna, e assim vai. São 6 possibilidades para a gente ir para o 2º turno. Beleza? Flávio, é uma eleição de uma comissão qualquer que tem que colocar 2 pessoas. Não importa quem vai ficar em primeiro ou segundo. Aí já não falo mais de arranjo, eu já falo de combinação. Porque, vamos fazer a eleição. Tem que colocar 2 pessoas. Não vai ter hierarquia entre eles. Primeiro, segundo, terceiro. Então, nesse caso, se é Bruna e Silvana,
e Silvana e Bruno é a mesma coisa. Nesse caso vai virar combinação. Beleza? Nós estamos combinando todos. A aluna Maria Clara, do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, do 8º ano, está querendo saber: quando o número é fracionário, podemos somar com a notação científica? Ei, Maria Clara. Maria Clara. Tudo jóia? Muito obrigada pela pergunta. Todo número fracionário, né, você pode transformar em notação científica, desde que você transforme a fração em número decimal. Então, se você tem a fração, por exemplo, de 2/3 e você quer escrever em notação científica, você vai fazer como? 2 dividido por 3 vai dar 0,6666. Aí você pode fazer a transformação em notação científica, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta para o 7º ano, Silvana. Qual regra de sinais é válida na multiplicação? A regra de sinais para multiplicação é aquela regra que a gente passa, né? Então, a regra de sinais fica o quê? Negativo vezes negativo, ele vai te gerar um sinal positivo. Positivo vezes negativo vai te gerar um sinal negativo. Negativo vezes positivo vai te gerar um sinal negativo. E positivo vezes positivo te gera um resultado positivo, certo? Então, o que pode tirar como regra, como padrão, né? Para você não precisar sempre fazer isso. É o quê? Sinais iguais, positivo, positivo, negativo, negativo. Te gera um resultado positivo, certo? Sinais diferentes, positivo e negativo e positivo, te gera um resultado negativo, tá bom? Muito obrigada. Nossa próxima pergunta: como passar de notação científica para decimal, do 8º ano? Se eu tenho lá, por exemplo, 2,3 vezes 10 elevado a 4. Então, eu estou com um número em notação científica, passando ele para número decimal, ou seja, eu vou tirar o 10, a potência de 10. Como que vai ser? Você vai escrever o número sem vírgula, porque eu vou começar a contar. Eu tenho que andar 4 casas para a direita, porque o número é positivo. Então, vamos lá. Andou uma casa, né? Ficou uma. E o resto você completa com 0. Então, 2, 3, 4. Então, 2,3 vezes 10 elevado à quarta é o quê? 23.000, tá bom? Isso que é a transformação. Silvana, vou aproveitar que você já está em pé e vou fazer mais uma pergunta. Qual regra de sinais é válida na divisão agora? A regra da multiplicação e divisão é a mesma. Então, eu vou voltar a folhinha aqui, né? A regra é a mesma. Então, significa usar o sinal positivo, usar o sinal de multiplicação ou divisão, a regra é a mesma, tá bom? A regra é a mesma. Então, sinais iguais, o resultado vai ser gerado um sinal positivo, tá? Sinais diferentes vai te gerar um negativo. Muito obrigada, professores. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas sobre matemática. Ainda ficou aquela dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta para a gente. Não esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br.
E claro, assista quantas vezes quiser às nossas aulas nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores e também a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!